Boa noite, Abel. Queria saber de você, como fica agora que a situação não depende mais só do Inter, como é que você viu o jogo, mas especialmente como é que começa a se trabalhar imediatamente por uma situação que é delicada e que não depende só do Inter para ainda ser campeão? Mas você tem que confiar porque essa situação também atual, né, que estávamos antes do jogo, foi devido a um resultado em que o Flamengo não participou, foi o jogo contra o Sport. E o Flamengo não vai jogar contra o Sport, o Flamengo vai jogar contra o São Paulo. Então, não acabou. Eu já tinha dito isso antes, que só acabaria se tivesse um campeão. Daqui hoje, só poderia sair um campeão. E que seríamos nós. Mas foi um jogo com características e detalhes muito, muito especiais, né? Que não condiz muito com a verdade. Essa é a real, é a verdadeira verdade. O Abel, teve o jogo do campo e teve o jogo do VAR. Eu queria que, se você, se possível, pudesse comentar aí o jogo do campo do Inter e o jogo do VAR, que para muitos foi determinante para o resultado final. Mas o jogo do VAR, ele participa do jogo, né? Porque as decisões são tomadas muito de acordo com o VAR. E eu lamento muito o que aconteceu hoje, porque eu acho o Cláudio entre os 3 melhores árbitros do país. Mas as imagens que nós vimos, que eu vi no vestiário, inclusive em relação a alguns jogos do Flamengo, arbitrado por eles, situações muito mais claras, e foi dado o amarelo. Se você perceber, se não percebeu, tu vai olhar o vídeo e confirma o que eu estou te falando. Ele, no lance do Rodinei, ele não deu a falta e o amarelo. Correto? Foi lá, olhou o VAR. Calcanhar do Rodinei está no chão. O calcanhar do Rodinei. Quer dizer, ele chegou na bola, ele estava com a bola dominada. Os jogadores do Flamengo, alguns, não precisa olhar a VAR, isso não é cartão, não é para cartão, não foi nada. Isso nós sabemos também. Mas se você vê a entrada do Natan no joelho do Pego, foi dado o amarelo imediatamente. Ou seja, entendeu? Eu não sei se isso já é um entrosamento realmente muito, muito grande com o VAR, porque para ele tira a responsabilidade, como se não tivesse sido feito por ele. Mas no jogo do Grenal, acho que o primeiro, Palmeiras e Corinthians, do Jô no Gustavo Gomes, Flamengo Atlético Mineiro no Guga. As imagens vão para lá amanhã, para a CBF. Porque é o mesmo árbitro com critérios completamente diferentes. Me explica, por que o Gustavo Henrique não tomou cartão amarelo? Então tá difícil, porque o cara cruza uma bola. Bota aí. Eu, para botar para menos, para mim errar, eu vou te colocar o Patrick cruzou uma bola no jogo do Sport com 5 metros. Um pouquinho mais, mas vamos botar 5 metros. Eles contra o vento e com a parte interna do pé. Se essa bola ela voltou da maneira que voltou e bateu na linha, essa bola ela saiu. Aí o VAR não teve condição de dizer se saiu ou não. Aí no jogo do Vasco, teve aquele pênalti que simplesmente lamentável, né?
cartão amarelo imediatamente para o Cuesta, que não pode jogar hoje. Gustavo Henrique estava pendurado com 2. A gente não sabe as condições reais do Arão. Então tem muita coisa estranha. Eu não vou mudar nunca. Eu agradeço meus jogadores. E mesmo o tempo que jogou com um jogador a menos, não abdicou de jogar, acertando, errando, buscando empate. Mas a gente não sabe, né? A gente sabe que tem um grande time do outro lado. E com todo normal, dentro da normalidade, seria difícil. Mas esse foi muito estranho. Os critérios, lamentavelmente. Ô Abel, você falou dos critérios serem estranhos, a gente ouviu o João Patrício manifestando a revolta do Inter, os jogadores também manifestaram a revolta do Inter com as decisões da arbitragem. Eu queria te perguntar como foi a conversa que tu teve com os jogadores no vestiário depois desse jogo e também já preparando para a última rodada em que o Inter entra em desvantagem, não depende de si para buscar o título. Foi essa de ele levantar a cabeça. É claro que sentia-se uma dor muito grande, porque esse é um clube grande, é um clube gigante, é um clube que já fazem muitos anos que nós corremos atrás desse título, e esses jogadores estão dignificando de forma muito clara e autêntica o que esse clube representa para cada um deles. Os jogadores do Inter, eles têm a noção exata do que é o Inter. E nós não vamos parar. Não vamos parar porque não terminou. E vamos tirar, acho que um proveito muito, muito positivo das lágrimas depois do jogo do meu capitão. Um jogador com uma identidade inacreditável. E a gente vê o quanto ele sentiu. Mas nós não vamos abaixar. Porque nós sabemos que não terminou. Temos que fazer de tudo para vencer o nosso próximo adversário. E baixa o empate. Né? Eles não precisam perder para o São Paulo. Basta empatar. Mas já estavam falando essa semana, mandando indireta sobre equipe titular, equipe reserva. Porra, cara, cada um se mete e bota a sua equipe da maneira que você quiser. Ué, agora começou a ficar preocupado com quando estava em Libertadores, não tem preocupação nenhuma. E agora, sem preocupação. Nós vamos tentar igualar um pouquinho dessa arrogância. Mas jogadores do Flamengo impecáveis, um grande time, muito, muito forte. Parabéns para o Rogério. Se fosse assim também é dizer que nós não confiamos num bom resultado do São Paulo, porque o Rogério é ligado ao São Paulo. Nós não temos nada a ver com o São Paulo, mas nós sabemos que é jogo igual. Então aí fica o recado que eles andaram mandando aí pro pessoal do Corinthians. Abel, você citou aí o fato de o Rodrigo Dourado ter sentido, né, ter chorado ali ao fim do jogo. Ele é uma liderança do elenco. A gente viu no fim do jogo, especialmente por conta da arbitragem, o time bem nervoso no banco de reserva. Você teve que várias vezes pedir para o Danilo, por exemplo, que é uma outra liderança, ficar mais calmo. Teve reclamação, continua tendo, né, o pleito do Inter na CBF. Todos esses elementos, eles não fazem com que seja mais difícil recuperar a parte psicológica dos jogadores? Não, porque nisso eu sou bom. Posso não ser bom em nada, nisso eu sou bom. Pode ficar tranquilo que se nós não tivéssemos essa capacidade, a minha comissão técnica de jogadores não lutaria da maneira que lutaram. Eles dignificaram e muito
essa camiseta. Nós não esquecemos os torcedores que estavam presentes no aeroporto ontem, nos incentivando. Nós não podemos esquecer os torcedores que estavam na saída do hotel hoje. Isso tudo é pro nosso torcedor. Né? Essa é a razão de ser de um grande clube. E isso aí não vai ser problema. Não acredito. Porque não acabou. Simplesmente não acabou. Eles têm que vencer. Eu falei para vocês na semana passada, depois da vitória do Vasco, que eles tinham que vencer 2. E nós temos que vencer 1. Quem sabe? Se eles vencer as 2, parabéns. Né? É um time montado para ser campeão, de um grande valor, de grandes jogadores. Acho que as coisas aconteçam tanto no Beira-Rio como em São Paulo de maneira mais clara. E o engraçado é que esses 2 jogos aí complicados foram 2 árbitros paulistas. Estranho. Abel, eu sei que é complicado olhar para trás, mas a derrota de hoje para o Flamengo, ela deixa um pouco mais doída a derrota que o Inter teve em casa para o Sport? Não. Hoje ela foi um pouco atípica. Você jogar um tempo praticamente com menos um jogador contra o Flamengo, né, é complicado. E a do Sport teve a mesma característica, né? Isso é uma coisa que nós pedimos. Começar com 11, tentar terminar com 11. Mas o do Sport foi justa a expulsão. Hoje não. Hoje não. Então não temos coisas óbvias. Sempre em vitória você precisa corrigir algo. Em derrotas principalmente. A gente tem aprendido. Nós temos aprendido muita coisa. Nós temos uma equipe que você joga com Caio, Praxedes, Yuri, Peglo, Maurício. Eu estou falando de jogadores de 20 anos para baixo. Lucas, Zé Gabriel, esse aí chega no 21, 22. Depois Heitor, 18. Eles foram atletas de alto nível, de alta competição, com toda a desigualdade que havia em campo, principalmente no fator numérico. Né? Se você reparar, o jogo se encontrava 1-1 depois da expulsão. A primeira providência do Rogério foi ficar sem lateral direito. Imediatamente ele colocou saiu o gol, botou um lateral direito. Porque o Patrick estava levando muita vantagem ali e tal. A gente lamenta. Porque creio, até pela diferença numérica, exigia-se um domínio muito, muito grande por parte do Flamengo e não foi o que aconteceu. Por isso que eu parabenizei os jogadores. Abel, boa noite. Eu vou voltar um pouquinho numa resposta que você deu sobre os critérios do Rafael Claus e queria que você falasse para a gente por onde você acha que passou essa mudança de critério, porque a gente viu aqui no Maracanã o pessoal do Inter ficando um pouco mais distante, o pessoal do Flamengo em grande número atrás do banco, pode ter passado por aí, também foi uma reclamação do João Patrício Hermann conosco aqui. E uma segunda, se possível, como ganhar do Corinthians ou pensar no jogo do Corinthians sem pensar no jogo do Morumbi? Não. A gente não pode pensar no jogo do Morumbi porque nós vamos deixar de fazer a nossa parte. Isso é a primeira questão. A segunda questão que você perguntou. Então nós não vamos entrar preocupados com nada. De repente São Paulo fizer 1-0, eu aviso. Agora... a primeira pergunta é bem pertinente. Eu cheguei a pensar que tinha sido vendido o ingresso. O negócio estava com um movimento bem diferente daquele que é permitido.